A paz de Yahweh, a graça maravilhosa de Yahshua Mashiach para todos os irmãos. Meus irmãos, neste vídeo eu quero fazer um estudo sobre a educação espiritual dos nossos filhos. De quem é essa responsabilidade? Hoje, em que vemos os filhos sendo entregues desde criancinha nas creches, entregues nos berçários, sendo entregue devido à correria do dia a dia dos pais para poderem ganhar o sustento, para trabalhar longos períodos durante a distância do trabalho para as suas moradas também, acaba tornando-se quase que uma obrigação para os pais deixarem seus filhos na responsabilidade de outras pessoas. Porém, o que é que a Bíblia nos diz a respeito da educação espiritual dos nossos filhos? Meus irmãos, Provérbios 22, verso 6, diz assim: ensina a criança o caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Quem que ensina a criança? Naquela época de Salomão não existia escola, não existia primário, não existia berçário. Quem ensinava a criança era quem? Os pais. Então a responsabilidade de ensinar os filhos a educação espiritual, vamos chamar assim, é nossa. Não vamos passar essa responsabilidade para padres, pastores, são lobos ferozes. Em lives aí de pessoas que servem ao inimigo, eu vi políticos e candidatos e deputados federais falando que iam infiltrar pessoas dentro das denominações, dentro das escolas dominicais, para ensinar a ideologia de gênero, para as crianças saber a botar na cabeça das crianças que o menino não nasce menino e a menina não nasce menina, que eles depois, quando fica adulto, é que eles escolhem o que querem ser. Isso é diabólico, isso é satânico, certo? Sei que talvez o YouTube até derruba esse vídeo por causa disso, porém eu não estou aqui para passar a mão na safadeza de ninguém. Estou aqui para ensinar aquilo que o Eterno coloca no nosso coração para falarmos. Então vamos aqui, Deuteronômio capítulo 6, vejam só. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que Yahweh, seu Criador, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Lembrando a vocês, essa terra que vão entrar e possuir, quando está na antiga aliança, está se referindo, na verdade, à vida espiritual que nós vamos entrar e viver nela para sempre. Para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam a Yahweh, seu Criador, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos, que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, ó Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como Yahweh, o Criador dos seus pais, lhes prometeu. Escuta, Israel, Yahweh, nosso Criador, é único. Yahweh, no versículo 4, capítulo 6, versículo 4, escute, Israel, Yahweh, nosso Criador, é único, portanto, ame-o. Yahweh, seu Criador, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que lhe ordeno hoje, ordeno estarão no coração, no seu coração. Você as inculcará, você colocará dentro da sua cabeça, você vai colocar na sua mente, você vai estudar até ela ficar aqui impregnada. Você inculcará a seus filhos, e delas
falará quando estiver sentado em sua casa. Olha, quando você estiver sentado em sua casa, ao invés de você estar perdendo tempo com Netflix, assistindo besteira, porcaria, assistindo futebol, perdendo tempo, tá? Idolatrando jogador, idolatrando times de futebol, que estão ganhando milhões, e você sendo babaca atrás de uma televisão, perdendo seu tempo ao invés de estar fazendo o que o Eterno mandou, você está lá perdendo tempo, deixando seu filho nas mãos de pessoas maliciosas e maldosas que podem levar seu filho para quando estiver na adolescência, cair nas drogas. Você faça isso aqui. Olha, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, olha, até andando, quando você estiver passando com seu filho no parque, na praia, naquele momento de lazer, vocês têm que estar lá falando: olha, meu filho, tá vendo isso aqui? Tá vendo esse macaquinho ali pulando? Tá vendo aquele pássaro ali voando? Tá vendo essa imensidão da água do mar? Foi Yahweh quem criou. Ao deitar-se e ao levantar-se, quer dizer, quando você for deitar, quando você for dormir, chame seu filho, ensine ele a orar. Quando você se levantar, quer acordar seu filho, ensine ele a orar, agradecendo a Yahweh. Também deve amarrá-las como sinal na mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. A ciência já provou que entre os olhos, na altura da orelha, temos uma glândula chamada glândula pineal, que é chamada como a glândula que faz contato com o Criador. Para a ciência, no mundanismo, eles chamam de a glândula de Deus. A glândula que Yahweh colocou aqui, a conexão. Então, por isso que eles colocar por frontal entre os olhos, porque é nela onde fica armazenada essas informações. Então, meus amados, devemos inculcá-las ao ponto de os nossos filhos ter essas informações, que Yahweh é único, não existe. Eu já vi rabinos em outras lives, eu assisto eles para ouvir da boca deles as blasfêmias que eles falam, dizendo que tem 17 nomes para o Criador. Então não existe. O Eterno, lá em Êxodo capítulo 3, verso 15, ele diz: este é meu nome, e assim desejo ser lembrado de geração em geração. Se ele está dizendo este é meu nome, ele está falando no singular, então ele tem um nome só, Yahweh. Se ele tivesse 17 nomes, ele diria estes são meus nomes, mas ele se referiu no singular. Então nós temos que ensinar nosso filho que Yahweh, Criador, é um. Yahshua, nosso Salvador, é o Filho, é o mediador entre o Criador e nós, homens. Então, concluindo aqui, também deve amarrá-las como sinal na mão, e elas serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais das suas casas e nas suas portas. Até hoje, os judeus, principalmente os judeus ortodoxos, ele pega esse trecho, esse versículo do primeiro aqui até o 11, eles imprimem e fazem um rolozinho, enrolam, colocam dentro de um canudozinho e penduram atrás da porta para cumprir esse mandamento. E quando eu era criança, eu via muito no interior, meu pai, minha mãe, meus tios, falando que iam, quando a besta, olha, só que eles eram ensinados de forma errada pela igreja babilônia católica, né? Que as pessoas tinham que ter uma imagem de frente da porta, uma imagem que eles chamam Sagrado Coração de Jesus e Sagrado Coração de Maria, para quando a besta fera, a besta do Apocalipse, andasse pelo mundo e perguntasse de quem pertence essa casa, eles deveriam apontar para aquela imagem e dizer pertence a ele. Só que aí a igreja católica já desviou disso aqui, né? Nós temos que botar o nome verdadeiro. Essa casa pertence a Yahweh. Nos umbrais, a forra da porta, como é conhecido hoje. Mas voltando ao assunto anterior, que isso aí é assunto para outro vídeo.
educação espiritual dos nossos filhos cabe a nós. Não passe essa responsabilidade. Você já deixamos essa educação, a educação da escrita, da intelectualidade, da ciência, né, para a escola. Então a parte espiritual pertence a mim e a você. Devemos ter o devido cuidado de nós mesmos sermos os educadores espirituais de nossos filhos. Busque mais tempo. Quando tiver aquele pequeno tempo que você tem com seu filho, ensine a ele, pois você vai estar evitando de no futuro você estar tendo dor de cabeça, preocupação, até entrar em depressão por causa de atitudes que seu filho cometeu porque você errou na educação dele quando criança. Porque aqui diz que Provérbios 26 diz que ensinarem quando ele é criança para quando ele for adulto, quando ele for velho, não se desviar dele. Então, nós devemos manter os nossos filhos na educação, ensinando que tudo que não provém de Yahweh é mal. Então, que eles se afastem das coisas que não provém do nosso Criador. Fiquem todos nas maravilhosas paz de Yahweh dos Exércitos, na graça de Yahshua Mashiach, que Yahshua Mashiach envie o seu Espírito sobre a casa de vocês, sobre o coração de vocês e os abençoe. E o proteja de todo mal. Assim seja para todos nós. Amém?